Olá minhas amigas, olá meus amigos, o meu nome é Dr. Guilherme Olival, eu sou neurologista, neurocientista e hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma doença rara chamada miastenia gravis. Apesar dela ser rara, ela pode trazer intenso sofrimento para os pacientes que convivem com ela. A miastenia gravis é uma doença que acontece numa estrutura chamada placa mioneural. É a conexão entre o nervo e o músculo. Como funcionam os movimentos do nosso corpo? Você manda um sinal elétrico que parte do seu cérebro, ele passa por uma série de comunicações, ele faz toda uma modulação cerebral, depois ele passa, sai da medula ele encontra um novo neurônio que sai e que forma o nervo periférico. O nervo periférico vai chegar e encostar nessa estrutura que chama placa mioneural, que é a placa de comando do músculo, que diz para o músculo contraia ou relaxe. No momento em que você faz um movimento de flexão, você está contraindo este músculo e está relaxando este músculo. Tudo isso de uma maneira coordenada. E a doença da miastenia gravis é uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio organismo está produzindo anticorpos contra uma região do seu corpo, no caso a placa mioneural. E a manifestação disso são sintomas de fraqueza muscular. Muito bem, a miastenia gravis ela tem duas formas principais. Ela tem a forma que a gente chama de ocular, na qual o paciente pode apresentar frequentemente pitose, que é aqueles olhos cerrados, semicerrados, que a pessoa não consegue abrir completamente, às vezes é apenas uma pálpebra, às vezes são as duas pálpebras. Pode apresentar uma dificuldade da movimentação dos olhos, então a pessoa tem visão dupla quando ela olha para uma determinada direção. Então, essa é a forma chamada ocular pura. E é uma das formas que, apesar de incomodarem muito, ela não é uma forma tão perigosa, porque a forma generalizada da miastenia gravis é uma forma que pega toda a musculatura. O paciente, após realizar alguma atividade, ele sente uma intensa fraqueza, e nas formas mais graves ele vai ter uma paralisia da região da deglutição, então ele começa a modificar a voz, depois começa a ter engasgos e pode inclusive levar a uma fraqueza da musculatura respiratória. Então nem preciso dizer como é grave a pessoa ter fraqueza para realizar o movimento respiratório, e tem casos em que a pessoa precisa ir para uma UTI, precisa ser entubada, e realmente casos realmente dramáticos. A miastenia gravis é uma doença que, apesar de ser uma doença potencialmente grave e autoimune, ela é uma doença que tem tratamento bastante eficaz. Você usa alguns medicamentos que estimulam os neurotransmissores daquelas regiões, você pode usar também medicamentos imunossupressores que vão impedir a resposta imunológica, e como as doenças autoimunes hoje, os tratamentos são muito eficazes e com certeza o paciente pode ter uma qualidade de vida excelente fazendo esse acompanhamento, fazendo o segmento corretamente. Meus amigos, a dificuldade maior da miastenia, até eu arriscaria que é a fase do diagnóstico. É o momento que precede o período do tratamento propriamente dito, porque ela é uma doença que muitas vezes é difícil de fazer o diagnóstico, existem poucos exames de sangue, existe o teste da eletroneuromiografia, que precisa ser feita de uma determinada maneira. Então, existem muitos casos de pacientes cujos testes vêm completamente negativos, mas o diagnóstico é esse. Então, vocês imaginem a dificuldade para realizar o diagnóstico. Bom, meus amigos, isso era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal, não esqueça de tocar aí no sininho para receber as notificações. E se você acha esse vídeo importante, compartilhe ele. Todos esses atos nos ajudam muito a manter o canal e a continuar trazendo conteúdos para vocês.
Deixe o seu comentário se você conhece alguém, se você já vivenciou isso. Um abraço e até a próxima.